Fala rapaziada, Márcio MZ Automotivos. Hoje vou mostrar para vocês aqui uma técnica que a gente usa aqui para fazer abertura de lentes de lanterna, tá? Então aqui nós podemos fazer essa abertura de lente, né? Depende o modelo da lanterna, temos várias opções, tá? Deixa eu botar, o que a gente vai abrir é essa de golfe aqui, tá? Já tá meio aberto até. Ó, tem essa ferramenta que é uma ferramenta oscilante que eu já mostrei ela no canal aí. Com essa ferramenta aqui, você pode chegar e fazer o corte, né? E cortando a lente fora aqui, né? Tem lanterna que você vai cortar até no plástico, enfim, né? Então essa ferramenta que ela possibilita você fazer o corte, tá? Eu já vou explicar por que eu não vou usar ela. Outra ferramenta que a gente pode estar utilizando são esses discos de corte aqui, né? Na retífica. Na mini retífica. Então um disquinho desse aqui, ó, tem um disquinho que ele é diamantado, bem fininho, ó. Tem esse disquinho de serra aqui também que é bem fininho, olha só, bem fino mesmo. E esse disquinho aqui que é um disco para corte de metal, mas ele também serve para fazer esse serviço, né? Então esses discos aqui também servem para fazer o trabalho. Geralmente esses discos são limitados porque aqui, ó, você vê que você tem aqui um eixo, né? E você então tem uma área útil do disco aqui que não vai ser maior do que 1 centímetro. Nesse caso desse disco maior ali, né? Então quando você tiver que fazer uma abertura, por exemplo, de uma lente onde a parte a ser aberta, né, que fecha, ela está muito para dentro, o disco ali não pega. Aí entra aquela ferramenta lá oscilante. Mas no caso aqui do Golf, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte vermelha, ó, ela tem essa bordinha aqui, ó. Então ali, ó, qualquer deslize que der com uma ferramenta cortante daquela, ele vem aqui, ó, e pá, e detona essa borda aqui. Então, para a gente poder salvar essa borda aqui, a abertura que estamos fazendo ali é no estilete, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz essa abertura. As outras aberturas ali, né, pessoal, não tem muito segredo, é uma ferramenta de corte, né? Então, seja lá o disquinho de corte, se você fosse utilizar da retífica, né, você viria com ele aqui, né, cortando, né? Tem que ser bem na manha sempre, né? Você pode cortar também aqui, ó, se você não quiser cortar a lente, você pode vir e cortar ele no plástico aqui, também não tem problema. Só que no caso dessa lanterna aqui, como ela tem essa borda aqui, ó, que fica exposta ali no porta-malas, eu depois não tenho como vir aqui e cortar ela no plástico, que ela vai ficar feio, né, depois do acabamento. Então a ideia aqui é tirar a lente o mais perfeito possível, para que a gente possa, né, depois colocar ela no lugar e deixar o mais original possível, sem nenhum dano nessa parte aqui de fora, tá? Então aqui basicamente, pessoal, o que a gente tem que fazer, ó, ela já tá meio aberta, tá? Eu já fiz uma parte do trampo aqui, né? Deixa eu puxar para vocês aqui, ó. Ó, ela já tá, ó, um pouquinho aberta, tá? Eu vou continuar a abertura dessa parte aqui frontal para vocês verem mais ou menos como faz, né? Deixa eu ver se eu consigo posicionar ela aqui. Aqui já foi aberto, não, tem que vir daqui. Então aqui vocês vão poder acompanhar mais ou menos aqui o que é feito. Então basicamente a gente vai precisar aqui de um estilete, né? Aqui eu estou usando qualquer um meio velho, tá? E uma ferramentinha, tá? Para você trabalhar bem na paciência, dando pancadinhas. Então pode ser uma espátula, como eu estou usando essa aqui, que tem um cabinho meio pesado. Pode ser uma chave de fenda. Aqui você vai fazer esse movimento. Você vai ter que colocar o estilete na borda, bem na junção ali da lanterna ó, você pode ver que tá meio aberto aqui, né? Então você vai colocar o estilete bem na junção aqui da lanterna com a carcaça aqui, né? E vai vir, pessoal, aqui, ó, dando umas pancadinhas, ó. Bem de boa, sabe? Tem que vir bem na manha mesmo, ó. Mas bem tranquilinho, ó. E ele vai abrindo, tá? Sempre com a pontinha ali, ó, mas muito de boa. Evitem fazer movimento de alavanca, sabe? Porque qualquer mexidinha que você der errado aqui, você vai quebrar a lente, né? Vai causar uma trinca ali, ó. Tem que vir muito na manha mesmo fazendo esse trabalho, ó. Deixa eu virar ela aqui um pouquinho. Aqui, ó, de novo, a gente põe a lente, o estilete aqui, ó, e vem, mas tem que ser muito, a pancadinha bem suave, ó,
Bem na manha mesmo, ó, bem de boa. Aí você vai tirando, ó. Pessoal, não adianta pressar, não adianta querer alavancar, porque qualquer mexida errada aqui você racha a lente, ó. E fazendo assim você vem e consegue cortar ela bem tranquilo aí, né? Tem que ser um serviço de paciência, pessoal. É um serviço que, né, leva um tempinho, ó. Tem que ser pancadinhas assim, bem leve mesmo. Vê que ela vai pulando ali, ó, de milímetro em milímetro, mas vai abrindo. E tem que ser assim, porque se você der uma pancadinha um pouco mais forte, né, ele pode rachar a lente, ó. Então vamos lá. Bem na manha. Cuida, né, pra ponta não pegar lá dentro, porque a gente tem o interesse de não... Opa, deixa eu mandar mais pra cá. A gente tem o interesse ali de não arranhar aquela parte vermelha lá dentro, né? Vai sempre trabalhando o estilete e puxando a ponta dele pra fora, para que a ponta dele não fique muito lá pra dentro, ó. Quanto mais na bordinha você trabalhar, pessoal, melhor. Porque ele vai trabalhar mais leve, né? E aí ele vai meio cortando, meio quebrando. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Parei aqui. Deixa eu tirar fora. Aqui, ó, tem um ponto de rachadura que já estava na lente, tá? Não foi causado aqui. Então, quando tiver alguma coisa como essa, pessoal, tem que ter muito cuidado. Então, eu vim um pouquinho até aqui. Eu não vou invadir aqui. Eu vou vir de lá agora, tá? Então, como aqui não está aberto ainda, eu vou ter que começar uma abertura aqui. Bem na manha mesmo. Deixa eu ajeitar aqui o celular para vocês poderem acompanhar. Porque aqui vai ter que começar, né? Aqui não tem nada, ó. Tem uma marquinha de um trincado bem na ponta aqui. Então aqui tem que ser cuidado máximo aqui, ó. Tem que ter um cuidado, pessoal, ali. Eu tô vendo que ele tá querendo rachar ali. Então vamos ver se a gente vem daqui melhor. Ó, deixa eu acertar essa câmera aqui, ó. A rachadura tá bem aqui, ó, nessa posição. Eu vou tentar começar bem nela aqui, ó. Se a gente passar, abrir ali sem danificar, aí a gente continua, ó. Acho que já foi ali. Deixa eu ver se eu coloco ela deitadinha de novo aqui. Eu vou começar daqui, ó. Aqui já tá aberta a parte de cima. Então eu consigo vir aqui, ó. Continuar daqui pra lá. É um trabalho de paciência, galera. É um trabalhinho bem de paciência mesmo. Às vezes acontecem fatalidades, né? Mas, enfim, aqui nesse caso, né? Se você ir com a ferramenta direto, né? Pode correr o risco ali de agredir aquela borda. E depois no fechamento não vai ficar legal. Ou vai ter que fazer um trabalho ali de botar uma borda, né? Pintar uma borda na lanterna ali. Que às vezes pode ser algo que o cliente não queira fazer, né? Então, salvando aquela bordinha interna lá. Se o resultado que o cliente quer é uma lanterna, né, no formato original, você consegue entregar para ele depois lá o serviço que ele quer, né? Ó, notem que aqui também tá indo bem na manha, ó. É interessante aqui, pessoal, olha só. Deixa eu puxar aqui.
não colocar o estilete assim, ó, reto, tá? Mas assim em ângulo, tá? Como se ele tivesse assim em ângulo, indo para a parte preta aqui, ó, a ponta dele voltada para a parte preta do plástico e não reto ou voltado para a parte do acrílico, porque assim ele vai quebrando, né, bem na junção, na emenda ali, né, ou fazendo mais força na parte plástica do que no acrílico. E aí o risco de causar dano na lente é bem menor. Ó, tem que ser feito um trabalhinho bem de paciência, pessoal, mesmo. Ó, ele dá uns estralinhos, né, porque ele vai soltando a lente ali, isso aí é normal. A primeira vez que a gente faz isso aqui se assusta, porque não tem, na verdade, uma vez que você vai fazer isso aqui sem se assustar, porque você está lidando com algo aqui que tem a chance de quebrar e te dar um prejuízo, né? Então, enfim, tem que ter paciência, tem que ir fazendo o trampinho. Opa, desculpa que eu bati na câmera, hein? Tem que ir fazendo o trampinho, ó, bem com paciência, bem na manha. Ó, consegui fazer a quina aqui, show de bola. Ó, ele já abriu a quina. Agora a gente vai chegar aqui, ó, lá naquele ponto que estava rachado e vamos ter completado a abertura. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa parte em pé. E pronto, galera, ó. Trampinho concluído, ó. Conseguimos fazer a abertura da lente. O objetivo que era salvar essa bordinha aqui, ó. Ó, tá vendo que tem uma bordinha? Foi concluído, ó, nada machucado, ó, nada pegou, nada bateu, né? Então essa borda aqui tá intacta. Agora a gente faz a limpeza aí, né? Um polimento, tá? Outra coisa tem que cuidar, ó. Agora como tá... né, um acrílico que nunca foi mexido, nada, não tem jeito. Aqui vai ter que ser feita uma limpeza, cara, o mínimo pincelzinho que você vir aqui, o microfibra, não importa, vai machucar um pouquinho o acrílico ali, né, vai deixar risco. Então o ideal é você desmontar tudo e depois bater uma boina ali, né, para ficar bem perfeito, porque não tem outro jeito, galera. Aqui o acrílico ele tá virgem, aqui só de olhar para ele já tá riscando. E nesse caso da lanterna do Golf aqui, a gente vai desmontar tudo ela, tá? Porque aqui atrás, né, esse vermelho aqui também sai dessa lente grande. E aqui embaixo, ó, ele certamente tem sujeira. Então se eu não desmontar para limpar lá, quando eu for lavar, vai parar água, vai parar sujeira e depois vai ficar marca por trás aqui da lanterna. Então tem que desmontar tudo isso aqui, né? Eu já tenho uma aqui que tá desmontada, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, essa aqui já tá totalmente desmontada, ó. Então olha só em quantas peças sai uma lanterna dessa aqui do Golf, ó. Então aqui, né, aqui o acrílico sai também, ó. Desmonta tudo, porque senão, ó, aqui eu vou passar agora, né, uma tinta efeito cromo, né, para corrigir esses pretinhos aqui. Provavelmente o outro lá tá assim também. Essa lente aqui já estava quebrada, tá, pessoal? Não foi quebrado aqui. Muito provavelmente quebrar nessa lente por causa disso aqui, ó. O Golf, tá? Ele tem aqui, ó, de fixação, tá? Ele tem dois parafusos em cima e tem esse parafuso aqui, ó, na ponta. Já vi muita gente, pessoal, ali, ó, né, para remover, não vê que ele tem esse parafuso, que ele fica bem escondido lá na lataria e tenta puxar a lanterna e acontece isso aqui, né? Então essa aqui, batata, que foi alguma tentativa de remover a lanterna,
que eles acabaram quebrando, trincando por causa disso, tá? Então muito cuidado quando for remover a lanterna do Golf, porque ali tem um parafuso, tá? Tem que achar o lugar dele lá na lataria e tirar. Às vezes o pessoal ali não põe a porquinha de volta, põe em silicone, aí você vê que ele tá meio solto, acha que não tem porca, mas tem silicone, quando vai dobrar ele quebra também. Então tem que ter um certo cuidado aí, tá? Com essas lanternas de golfe, beleza? Então aqui a gente vai fazer aquele trabalhinho que eu falei, depois vai bater uma boininha, como eu falei, ó, ele risca, né? Ó. Só de limpar com o pincel, ó, ele já ficou riscado, então vai ter que passar uma boininha aqui para ficar top. E depois é só fazer a colagem com aquela cola que eu já mostrei lá com a Janflex, né? E o trampo fica topzera, galera. Então é isso aí, mais um trabalhinho concluído, né? A lente aqui, ó, como eu falei, tá toda intacta. A rachadura que ela tinha aqui já tava nela, então a gente conseguiu salvar a lente original, né? Vamos fazer a limpeza nela também. Depois colocar de volta e vai ficar zeradinha as lanternas, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Se gostaram, se inscrevam no canal aí, pessoal. Comentem, né, se tiver alguma dúvida. E ajudem a gente aí a trazer mais conteúdo desse tipo aí de reparo automotivo para vocês aí. Um abraço.